Olá, amados do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, os filhos de Deus, justos e nascidos de novo. Graça e paz para todos vocês. E para aqueles que não me conhecem, eu sou José Galvão, servo do Senhor, servindo a cada um de vocês agora. Sou unido a The New Life Mission, a missão de nova vida na Coreia do Sul. Estou no Brasil e tenho uma grande alegria de mais uma vez me dirigir a cada um dos amados para falarmos uma mensagem a qual dei o título O Batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista e o livro Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito, de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. O livro a que me refiro é exatamente este aqui. Repetindo o nosso título, marque bem isso: O Batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista e o livro Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito, de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Amém, amados? Este é um maravilhoso livro que fez uma grande diferença em minha vida, porque eu lia e relia a Bíblia, mas uma inquietação havia em meu coração. Eu precisava saber como ser nascido de novo. Eu não sabia. Quantas vezes passei pela leitura que agora iremos fazer e ficava confuso. E eu quero discorrer sobre isso e estarei falando inclusive sobre o meu testemunho de salvação e vida eterna. Eu quero nesses poucos minutos também convidá-lo a fazer o mesmo. Grave vídeos, poste. Você que já é nascido de novo, ajude a outros compreenderem o que é ser nascido de novo. Poste os seus testemunhos de salvação, sejam por imagem, por áudio ou mesmo escritos, mas não deixem de fazer. É a nossa gratidão sincera de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queridos, eu falo mais do livro no final e ao longo desta mensagem, ok? Mas marque isso aí. Como disse, titulei O Batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista e o livro Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito, de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, entre os versículos 3 e 7. Leremos. Faça uma pausa, vá buscar sua Bíblia se já não estiver com ela em mãos e volte. Eu quero também dizer para vocês que leio a Bíblia na versão ARA, A-R-A, Almeida, Revista e Atualizada. Perfeito? Prosseguimos. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Novamente, a referência, Evangelho de João, capítulo 3, leitura feita entre os versículos 3 até o 7. Queridos, o pecado está destruindo a sua vida e te levando a passos largos na direção do inferno? Você sabia disso?
E diante de tal informação, já parou a considerar e refletir sobre como se livrar do pecado e viver uma vida que agrada a Deus? Caminhei até as portas do inferno, mas fui liberto totalmente do pecado que destruía a minha vida. Antes, eu pensava ser salvo e ter a vida eterna, mas, como cria em Jesus Cristo, com a fé errada, tudo não passava de um engano terrível. Eu criei em Jesus Cristo, considerando para isso somente o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Mas, como nunca haviam me ensinado, ignorava o real motivo que levou o Senhor Jesus Cristo a encontrar-se com João Batista no Rio Jordão. Infelizmente, o líder da igreja onde congregava, desde os meus 19 anos, também era outro ignorante do verdadeiro motivo que levou o Senhor Jesus Cristo até João Batista, no Rio Jordão. Sempre fui um estudioso da palavra de Deus. Logo, era um professor da escola bíblica dominical e aos 20 anos recebi indicação e aprovação da igreja para matricular-me em um dos principais seminários de teologia do Brasil, onde estudei e, com 26 anos, fui ordenado ao ministério pastoral. Mas, novamente, durante os 6 anos no seminário, nenhum dos professores e teólogos que nos ministravam aulas comentou sobre o real motivo que levou o Senhor Jesus Cristo até João Batista, no Rio Jordão. Como eu, os professores do seminário, como o pastor da igreja onde congregava, e como a maioria dos cristãos até hoje, incluindo você, todos ignorávamos o porquê de o Senhor Jesus Cristo caminhar desde a Galileia até o Rio Jordão e exigir que João Batista o batizasse. Tudo o que eu sabia e aprendi com o pastor da igreja onde congregava e com os professores do seminário era que o Senhor Jesus Cristo foi até o Rio Jordão para João Batista o batizar, porque o Senhor Jesus Cristo queria nos deixar um exemplo de humildade e nos estimular a também nos batizarmos. Só isso, e nada mais. Nunca houve uma única pessoa que pudesse me ensinar sobre algo tão importante, a nossa salvação e vida eterna. Também, em todos os livros de teologia, dogmática ou sistemática, que lia, e em todas as doutrinas bíblicas que estudava, nada havia sobre a verdade e o real motivo que levou o Senhor Jesus Cristo até João Batista no Rio Jordão. Aos 47 anos, recebi um livro das mãos de um jovem chamado Davi, que não o quis ler. Ele me deu este livro que não mudou a sua própria vida, porque não o leu, mas mudou radicalmente a minha vida, porque eu li inteiro. Amém, queridos? Este livro instruiu-me pela primeira vez sobre a importância do ato de justiça, que podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, e também em Romanos, capítulo 5, versículo 18, compreendido no batismo do Senhor Jesus Cristo, realizado sob a imposição de mãos de João Batista no Rio Jordão. Tudo conforme as Escrituras. Tudo conforme as Escrituras, tudo conforme a Bíblia. Amém, queridos? E nós podemos ler sobre isto
em Levítico, capítulo 1, versículo 4, também Levítico, capítulo 16, versículo 21. E deu-me a sua relevância para o significado e o valor do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado 3 anos após ser imerso nas águas do Rio Jordão, quando João Batista o batizou. Queridos, após a leitura, nasceu em meu coração a fé que hoje tenho, a fé dos filhos de Deus, justos e nascidos de novo, os que foram lavados e remidos de todos os seus pecados, definitivamente no batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, compreendido no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, e no seu sangue derramado na cruz, compreendido no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 e 54, que podem ir diante de Deus com a verdadeira fé do Evangelho da água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, e serão os que entrarão e habitarão eternamente no reino de Deus. Eu e todos os irmãos hoje justos e nascidos de novo, podemos ir com esta fé, que crê que o Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados quando foi batizado por João, transferidos para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por imposição de mãos de João. E que depois disso, após passar 3 anos, Jesus foi até a cruz, onde recebeu o julgamento e vicariamente pagou o preço dos nossos pecados, morrendo, sangrando até sua última gota de sangue. É com esta fé que nós vamos diante de Deus, oramos, somos respondidos pelo Senhor, e com esta fé temos a promessa do Senhor, conforme Jesus falou para Nicodemos, de que veríamos e entraríamos no reino de Deus. Volte lá na leitura inicial, em que lemos João, no capítulo 3, ok? Amados, conhecendo e crendo que o Senhor Jesus Cristo foi até João Batista, no Rio Jordão, não para dar exemplo de humildade, grava isso, Jesus não foi se batizar para dar exemplo de humildade, conforme até hoje ensinam nas escolas bíblicas dominicais, muito pelo contrário, tá? Conhecendo e crendo que o Senhor Jesus Cristo foi até João Batista, no Rio Jordão, não para dar exemplo de humildade, mas para cumprir um perfeito e justo ato de justiça em obediência ao seu Pai, conhecendo e crendo que João Batista foi o último sumo sacerdote e que por isso era também o único que poderia transferir os pecados do mundo por imposição de mãos para o Senhor Jesus Cristo, conhecendo e crendo que o Senhor Jesus Cristo voluntariamente aceitou sobre si todos os pecados do mundo, os meus e os seus também, os pecados do passado, do presente e até os do futuro, que ainda não cometemos, e todos os pecados, desde Adão e Eva, até o último que ainda nascerá nesta terra. Conhecendo e crendo que os pecados foram transferidos para Jesus e que ele os carregou até a cruz para morrer sangrando, enquanto pagava o salário de todos os pecados cometidos no mundo, conhecendo e crendo que este ato de justiça foi aceito pelo Pai, e o Espírito Santo ressuscitou no 3º dia após sua morte, derramando sangue na cruz, conhecendo e crendo com a fé perfeita do Evangelho da água, do sangue do Espírito, conforme 1 de João, capítulo 5, versículo 6, pude nascer de novo como um filho de Deus, lavado dos pecados nas águas do batismo do Senhor Jesus Cristo e purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz. Eis a nossa fé. Amém, queridos? Amém.
O Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para cumprir um ato de justiça para a nossa salvação e vida eterna. E isso ele fez, recebendo os nossos pecados em seu batismo e derramando o seu sangue precioso na cruz. O batismo do Senhor Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz, embora em 2 acontecimentos separados por 3 anos, são um único ato de justiça. Leia Romanos capítulo 5, versículo 18, também em Mateus capítulo 3, versículo 15. É a perfeita fé do Evangelho da Água e do Espírito, não os separa. Amados, o batismo de Jesus Cristo e seu sangue derramado na cruz é a fé perfeita do Evangelho da Água e do Espírito e não podem ser separados. É um único ato de justiça. Lembra do teu casamento? Você que já é casado, é um único casamento. Todavia, você casou em 2 atos de justiça. Um ato de justiça no cartório e um ato religioso na igreja. Em 2 atos você fez um único casamento. Em 2 atos separados por 3 anos entre o batismo e a morte sangrando na cruz, tornando-se um único ato de justiça, conforme a palavra de Deus. Amém? Jesus nos salvou. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então, crendo apenas no sangue de Jesus e ignorando o real motivo que o levou até João Batista no Rio Jordão, eu havia chegado até a porta do inferno, conforme antes falei, mesmo sendo pastor, evangelista e pregador do Evangelho. A verdade era que havia aprendido errado e ensinava, consequentemente, errado. O que eu pregava não passava da metade final do Evangelho, ou seja, o Senhor Jesus Cristo sangrando na cruz, mas nunca havia pregado ou ensinado sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, ou seja, quando todos os pecados do mundo foram transferidos sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo pela imposição de mãos de João Batista, o último sumo sacerdote, o filho do sumo sacerdote Zacarias, conforme o Evangelho de Lucas no capítulo 1. Vai lá, leia. O maior entre os nascidos de mulher, a voz do que clama no deserto, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e é incontestável, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso. João Batista é filho do sumo sacerdote Zacarias. Veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, onde estava e o que fazia Zacarias no momento em que o Senhor Deus envia um anjo a revelar a ele que ele teria um filho e que o nome seria João. Ele estava no Santo dos Santos, no tabernáculo, prestando serviço sacerdotal. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para expiar os pecados do povo de Israel. Na linhagem dos levitas, nasciam os sacerdotes. Amém? Zacarias, sumo sacerdote, seu filho. Na linhagem, sumo sacerdote também. E o povo de Israel sabia disto. Enquanto em Jerusalém havia 2 falsos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, falsos, porque sumo é único, é o maior, como haviam 2. No entanto, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo declarando que João Batista é o maior, é o sumo entre os nascidos de mulher. Portanto, como sumo sacerdote, o único que poderia representar a humanidade, representar os pecadores e transferir os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que ainda vai nascer nessa terra, sobre a cabeça de Jesus com a imposição de mãos. Amém, queridos? E que isto fique bem caracterizado. Graças a Deus, amados, hoje vivo tão somente feliz. Eu quero repetir isso. Graças a Deus, hoje vivo tão somente feliz. Lembrando que felicidade começa a se escrever com fé. Fé em Jesus
por intermédio do verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Amados, graças a Deus, hoje vivo tão somente feliz, porque fui resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. E, se você permitir, queria compartilhar com você a minha leitura deste livro. O desejo do meu coração é que todos creiam no Salvador Jesus Cristo com a fé correta, justa e perfeita do Evangelho da Água e do Espírito, para poderem entrar e viver eternamente no reino de Deus. Amém? Este livro me ensinou a interpretar corretamente a palavra de Deus na Bíblia. Eu já havia lido e relido muitas vezes a Bíblia. O texto que nós lemos hoje, eu passei inúmeras vezes por ele. Eu preguei neste texto, eu ensinei nas escolas bíblicas dominicais nesse texto, mas eu não percebi a realidade, o real motivo que levou o Senhor Jesus Cristo até João Batista, que não foi para dar exemplo de humildade, antes pelo contrário, ele foi cumprir um ato de justiça, conforme ele fala para João, lá em Mateus 3,15, quando João queria recusar batizar Jesus, seu primo, porque sabia que Jesus não tinha pecado, Jesus instou com ele, o obrigou, dizendo para ele que deveria batizá-lo sim, porque convinha aos dois cumprir um ato de justiça. Vai lá, Mateus capítulo 3, versículo 15, que corrobora com Romanos capítulo 5, versículo 18, tá? Volto a dizer, este livro vai te ensinar a interpretar corretamente a palavra de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito, a remissão dos pecados, a justiça de Deus revelada no batismo do Senhor Jesus Cristo e no sangue dele, derramado na cruz do Calvário, pagando o salário dos nossos pecados. O meu desejo de todo o coração é que vocês creiam corretamente no Senhor Jesus Cristo e não passem tantos anos de sua vida crendo errado, como foi comigo e com tantos outros. Vamos crer com o Evangelho e com a fé correta. Vamos ver e entrar no reino de Deus. Vamos habitar no reino de Deus eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Somente quem tem o coração limpo dos pecados pode receber a habitação do Espírito Santo. E é por isso que nós vamos depois poder habitar com Ele no reino eterno de Deus. Amados, volto a dizer, desejo que vocês todos creiam da forma correta. Eu vou deixar na descrição os sites onde você pode buscar esse livro e o receber totalmente grátis. Amém, amados? Totalmente grátis. Verbalizando o site, www.bjnewlife.org ou em língua portuguesa www.nlmbrasil.com. Um grande abraço deste servo de Deus que serviu a você nesta hora. Que o Senhor a todos abençoe e estejamos orando uns pelos outros. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Glórias a Deus, honra e louvores ao Senhor Jesus Cristo. Amém.